Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o RBRY, um fundo aí de papel da RBR, uma pegada um pouco mais high yield, que mesmo assim ainda é muito tranquilo em relação ao mercado como um todo, e muito parecido também com o RBRR. Já comentei isso em outros vídeos, né? Os dois fundos aí têm uma pegada bem similar. E a gente vai dar uma olhada, ver as movimentações do mês. E tem um ponto legal, que o fundo tem um acumulado por cota para distribuir bem interessante. Isso aí, chegando no final do semestre agora, é legal de comentar, né? Vamos lá. Características gerais aí. 27 operações, 400 milhões de patrimônio. Ele recém passou por emissão, então cresceu um pouquinho o PL. Ele cresceu pouco, a emissão captaram em 55 milhões de reais. A taxa da carteira dele fica em CDI mais 4,9 ou IPCA mais 8,3, 37% em CDI, 61% em inflação, que no caso tem um pouquinho também de GPM e tal, mas fica basicamente entre CDI e IPCA. Durante o mês, eles fizeram algumas movimentações, algumas compras, eles prolongaram o vencimento desse CRI Pinheiros ali, e eles colocam que a decisão de prolongar foi do fundo, né? Eles têm um conforto aí que esse ativo está em dia. Então a gente segue aí monitorando essa operação. Não acredito que vai ter algum tipo de problema, até porque esse fundo, pessoal, entrando um pouco nesse ponto aqui de baixo, ele traz um relatório de risco semestral, então ele não tem nada a esconder dos seus cotistas. Está tudo lá de forma bem clara, bem transparente. Eu acho bem interessante isso nesse fundo. Os caras trazem para o cotista uma posição muito transparente. Teve um outro ponto que eles fizeram aqui, que é uma venda de uma posição tática de um CRI, deu um resultado de R$ 12.000. O resultado em si é pequeno para o tamanho do fundo, porém, eles conseguiram um retorno no investimento equivalente a 45% ao ano. O que a RBR vem fazendo? Eles estão com uma estratégia bem ativa no mercado de comprar CRIs. Eles estruturam e originam muitas operações. Então, eles pegam operações do zero e fazem elas acontecer. Então, eles estão fazendo muita operação e estão girando essa carteira deles, girando operações. Então, às vezes, ele pega uma operação, a gente já viu isso acontecendo antes, que ele fica um mês com a operação em carteira e vende. Por quê? Porque ele estruturou, originou e bancou a operação para um terceiro. E aí, quando esse terceiro consegue o dinheiro, seja ele um fundo imobiliário que está fazendo uma emissão e tudo, ele vai aqui nos fundos RBR e fala, cara, agora eu tenho a grana. Aí a RBR, tudo bem, toma seu crime e dá meu dinheiro, e ele ganha com isso. Ele tem um ganho com esse tipo de movimento. Então é uma estratégia bem interessante. A gente vê o fundo aí criando maneiras de gerar valor para o seu cotista. Estratégia aí de fundos imobiliários dele, ele comprou 10 milhões 17 milhões em KNCR e 10 milhões em CPTS. Pegou o CPTS aqui no precinho legal, né, pessoal? O CPTS deu uma mergulhada aí nos últimos dias. Vem caindo, né? Desde que finalizou a emissão. Distribuíram 1,25, dá um yield de 15% ao ano aí, anualizado, e eles têm 77 centavos acumulado. Isso aqui, essa reserva, hein? Isso aqui vai fazer com que a próxima distribuição do fundo, no final do fechamento de semestre, possa vir aí um pouco mais vultosa. Fora isso, eles têm aí um resultado de 32 centavos acruado nos seus CRIs. Então, com esses giros que ele está fazendo, ele consegue destravar esses valores também. Finalizaram a quarta emissão, captaram 54 milhões, bem pouco, né? O fundo tinha aí 350 milhões de PL, então foi uma emissão pequena aí. Não foi nada muito grande, não. E essas cotas vão poder ser negociadas a partir do dia 24. Falei já dos relatórios de risco, comentei já todos esses pontos aqui em cima, 400 milhões de PL, e as taxas a gente vê aqui um pouquinho caras, né? Gestão e administração 1,3, essa performance de 20% que passa o IPCA mais o yield do IMAB 5. Eu acho que eles poderiam trazer aí uma taxa um pouco mais competitiva. O mercado hoje está muito competitivo quando se trata de taxa. Então eu acho que a gestão da RBR deveria pensar nisso, né? Por que eu falo isso? Porque a gente vê vários fundos aí com estratégias diferenciadas, trazendo resultados, e aí um fundo que
Tanto esse quanto o RBRR são fundos bons, porém tem taxas ruins, taxas bem ruins. E aí o que acontece? Depois toma um takeover aí, uma situação desagradável e tudo, e aí não adianta ficar reclamando. Eu acho que isso é uma sinalização. Neste momento, se eu fosse gestor de fundo, analisando o mercado do jeito que ele está, com esse tanto de questão de takeovers rolando, isso aí está sendo falado bastante. E é um movimento que ainda não chegou tão forte nos fundos de CRI, né? Eu acho que vai começar ainda. Eu, se eu fosse gestor de fundo de CRI, eu ia botar o cavalinho na chuva, né? Como dizem assim. Eu ia ficar mais de boa. Eu ia dar uma segurada. Porque eu acho que o mercado fica cada vez mais competitivo, os cotistas vão começar a enxergar esse tipo de movimento. Essa questão do comentário macro dele aqui, ele traz um ponto da alta da inflação. Isso aí é um comentário que todos os gestores foram fazendo. Essa inflação de 1,6 ela deu uma levantada no resultado de praticamente a papelada como um todo. E nos próximos meses, que a gente já vê a inflação sinalizando valores mais baixos, mais calmos, negócio mais controlado, ou menos descontrolado, você pode encarar as duas formas, a tendência é que o rendimento dê uma brochada, então a gente vai acompanhando esse movimento. No NDRE dele, a gente vê aqui, ele só traz, tratando de despesa, taxa de performance, ele só traz como despesas do fundo, não explica o que é o que, ele poderia explicar. E o ponto que a gente vê que ele teve aí um resultado bem elevado em relação à distribuição, né? Esse é um ponto a se comentar. Ele vem mantendo esse patamar de 1,25, 1,30 e eu estou bem curioso para ver no próximo mês o que ele vai aprontar aí com esse dinheiro acumulado. A reserva, conforme eu falei, são 77 centavinhos, uma reserva vultosa. E falando um pouco da estratégia dele, que são 3, eu já falei bastante sobre isso nos outros vídeos. Os fundos da RBR trabalham com essas 3 estratégias, que é o core, que é o que ele carrega, é o que ele vai levando. O tático é o que ele compra para fazer esse giro que eu comentei mais no início do vídeo. E liquidez é caixa, né? Então a gente vê aqui um pouco da alocação como está. Hoje ele traz esse guidance de alocação. Como entrou um pouco de dinheiro de caixa, a parcela de liquidez está um pouco alta, mas não está dentro do guidance, mas um patamar um pouco mais alto. Indexação spread, já comentei com vocês. Um ponto, falando de indexação histórica, que ele era um fundo que estava muito bem dividido entre CDI e IPCA. E agora eu vejo que ele deu uma guinada, meio forte em direção ao IPCA. Eu já venho comentando sobre isso, eu não vejo muito sentido. Eu acho que é o momento de colocar um pouco mais de CDI para dentro, mas isso aí tipo, é opinião minha, o gestor tem a dele, o gestor de outro fundo também tem a dele, então assim, são N opiniões, mas eu falo que isso é engraçado porque no momento aqui, ó, um ano atrás, que a gente não tinha uma Selic no patamar atual, ele estava mais bem dividido. E agora que a gente tem a Selic no patamar atual, ele jogou mais para IPCA. E isso é convicção minha. Essa inflação que a gente viu aí nesse primeiro semestre foi muito causada pela guerra. Essa questão da guerra da Ucrânia já tá meio que mais arrefecida e tudo. Quem sabe às vezes sai um acordo de paz, alguma coisa do gênero. E as sanções, pelo visto, não tá dando muito certo. Porque, beleza, a Europa, os Estados Unidos e outros países não compram da Rússia, mas a Rússia vende para a Índia, para a China, para não sei aonde. Então, tipo assim, os países ocidentais estão só se ferrando nessa história, ficando sem petróleo, sem gás, enquanto os russos estão vendendo para a China, para a Índia, vendendo o petróleo abaixo do preço que é negociado do barril e, tipo assim, a turma do Ocidente vai ficando com cara de tacho. Então, acho que o melhor caminho é buscar aí uma resolução para esse conflito. Mas eu não vou entrar tanto nesse ponto, até porque não é nem o tema do vídeo, mas, tipo assim, é o que está acontecendo. A alocação do PL por estratégia, o foco é mais na estratégia core, a gente sabe disso. E a estratégia tática deu uma crescida também no último mês.
entraram os recursos, né? Então mudou tudo um pouco da como é que estava o fundo. A gente vê aquela liquidez que ele tinha antes e agora como já está, então a gente vê que ele está injetando mais dinheiro na estratégia tática para poder financiar esses giros que eu comentei com vocês, porque como eu falei, a RBR ela estrutura a operação, então ela pode estruturar e funcionar como warehouse na mesma pegada. Então eles estruturam, originam, a operação nasce. E aí tem terceiros interessados nessa operação. E ela pode começar a vender no mercado secundário e botando grana para dentro, fazendo um não recorrente para o fundo. Eu acho bem interessante essa pegada aí, principalmente nesse tipo de gestora que tem uma capacidade de originação forte. Então, os cotistas ganham com esse lado, com esse ponto. Carteira dele aqui, expectativa de rendimento é 16,85%, rendimento muito bom, hein? Muito bom mesmo. E é isso, pessoal. É isso que tem para trazer para vocês. O restante aqui eu já comentei basicamente tudo do relatório, carteira dele. Conforme eu falei, né? Ele tem uma pegada mais high yield, assim, que esse fundo, ele até mudou o nome para crédito imobiliário estruturado, mas ele já foi RBR High Yield, mas a gente vê que é muito seguro, são operações muito boas, e que, como eu já falei várias vezes, cabem muito bem no RBRR. Eu vou ficar batendo nessa tecla, pessoal, porque nesse caso, alguns fundos não fazem sentido, alguns fundos de algumas gestoras não fazem sentido ter dois caras. Então, nesse caso dessa gestora, a gente vê claramente que não vale a pena. O cotista ganharia muito mais com um fundo de 1,4 bi, até um pouco mais, porque a RBRR também fez emissão, não lembro do PL de cabeça agora, mas enfim, um fundo maiorzão do que dois fundos, um grande e um pequenininho, né? Opinião minha. Cadeia de fundo imobiliário dele aí entrou. Dessa vez foi o CPTS, ele pegou na emissão o preço de fechamento que ele traz aqui, o montante ele pegou pouco, né? 10 milhões de reais aí, não foi nada muito vultoso. E é isso, pessoal. No apêndice aqui é só as operações, cada uma delas, não tem muito o que comentar, ficar falando delas, que é mais um relatório de risco que ele traz um pouco mais de informações. Eu trouxe para vocês o relatório de risco do irmão dele, do RBRR. Não vou trazer desse cara, porque os dois, como eu falei, os dois fundos são muito parecidos, os relatórios também têm a mesma pegada, então não vejo muito sentido ficar insistindo nessa questão, que acho que fica até chato. Mas sugiro que vocês deem uma olhada. Independente de serem cotista ou não no fundo. Você que não é cotista desse fundo, mas está aqui no vídeo, veja um relatório de risco. Veja se os fundos, a sua carteira tem um relatório desse nível. Porque se não tiver, é a hora de você parar, botar a mão na consciência e pensar, falar, cara, por que esses caras não estão fazendo relatório de risco? Então, fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!